Olá! Se você quer saber como você pode facilitar a retirada da chupeta, a retirada da mamadeira do seu filho que já tem mais de 2 anos e você está ficando preocupada porque acha que o dente está entortando, que está atrapalhando a fala, e como você pode fazer para tornar esse momento mais fácil, não perca esse vídeo porque eu vou te falar várias dicas de como você pode passar por esse momento de uma maneira mais leve, mais tranquila. Olá pessoal, meu nome é Elaine, sou mãe de trigêmeos de quase 3 anos e eu sou estudiosa e buscadora de formas respeitosas de educá-los. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode facilitar esse processo da retirada da chupeta e da retirada da mamadeira. Eu passei por essas duas fases recentemente. A chupeta foi bem tranquila, não tive muitos problemas, mas a mamadeira eu passei uns perrengues e eu vou falar um pouquinho por quê. E antes de falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo, como foram os meus processos, eu vou falar um pouco sobre essa fase oral da criança, o porquê que ela tem essa necessidade da chupeta, da mamadeira, né? Porque como que acontece? Então, assim, desde bebezinho até mais ou menos uns 18 meses, a criança está numa fase chamada fase oral, que é uma fase que ela tem necessidade de conhecer o mundo através da boca, né? Então tudo ela coloca na boca, as mãozinhas ela põe na boca, ela tem necessidade de morder, porque também os dentes começam a apontar, despontar. E o sugar é um movimento que acalma as crianças, fazem com que elas consigam se acalmar em momentos estressantes, em momentos de medo, de insegurança. Então, se os pais não ofertam chupeta, muitas crianças tendem a chupar o próprio dedo, porque é uma forma que elas encontram de se acalmar nesses primeiros meses de vida. Então a chupeta ela passou a fazer parte do desenvolvimento da criança, né, moderna, quando foi desenvolvida a chupeta e as mamadeiras. Então isso acaba fazendo parte desse desenvolvimento. Praticamente todas as crianças, a maioria pelo menos, usa esse recurso para se acalmar e também ajuda muito os pais nessa fase de muito choro, de não entender o que a criança quer, de não saber o que fazer. Então vai lá, coloca a chupeta, a criança se acalma, a criança volta a dormir e tudo bem. Ou também muitos pais fazem uso do recurso de dar a mamadeira antes de dormir. À noite é o ritual do sono, né? Dá a mamadeira e põe a criança para dormir, a criança dorme a noite inteira, aquela beleza, né? Muitas crianças não passam por essa fase da mamadeira e da chupeta, porque os pais não viram necessidade em nenhum momento de adotar esses recursos. Mas então, se os pais adotam esses recursos e optam por usar esses recursos, cabe a eles decidir o momento de retirar também esses recursos, né? Porque a criança, quando ela está fazendo uso desses recursos, ela não tem discernimento de que aquilo vai fazer mal, de que aquilo vai entortar os dentes, de que aquilo vai atrapalhar a fala, de que aquilo pode estar atrapalhando de alguma forma o desenvolvimento emocional delas. Então, cabe aos pais terem esse discernimento e decidirem, tomarem a decisão de tirar. É diferente de outros aspectos da vida da criança que são fatores naturais, fatores fisiológicos que os pais não têm interferência, como por exemplo o sono, né? A alimentação, se a criança vai comer ou não, o apetite da criança e o desfraude, né? O momento do desfraude. Então, essas três coisas são os pais não têm muita influência, porque depende da criança estar pronta, né? E aprender a lidar com esses momentos de forma melhor. O que os pais podem fazer é ajudar, conduzir, mas assim, o momento realmente do desfraude, o momento realmente que a criança vai dormir longas horas à noite, isso depende da maturação fisiológica da criança. Os pais não conseguem ter um controle sobre isso. Mas a retirada da chupeta e a retirada da mamadeira, como foi um recurso que os pais colocaram, os pais também podem retirar no momento em que eles acharem mais oportuno, sem que isso cause traumas maiores ou cause sequelas, como muita gente pensa, né? Porque como a criança chora muito, os pais ficam um pouco inseguros de fazer essa retirada, né?
E aí eles ficam receosos e o que acontece? Eles acabam cedendo e fica essa luta, né? Ah, eu vou tirar, eu vou tentar tirar, acho que tá errado. Aí faz a tentativa, a criança chora, volta de novo a chupeta, volta de novo a mamadeira. Então fica nessa luta com a criança e acaba às vezes se estendendo, né? Vai passos 2, passos 3, às vezes 4, às vezes crianças com 5 anos ainda chupando chupeta. Mas isso acaba prejudicando o desenvolvimento emocional da criança. Então, se você continua oferecendo chupeta toda vez que a criança tiver uma birra, toda vez que a criança tiver um ataque de raiva e de frustração e de tristeza, você oferece a chupeta, a criança deixa de ter oportunidades de aprender a se desenvolver, se acalmar de formas mais úteis para ela, mais positivas, né? Os pais acabam não ensinando essas outras formas de se acalmar sozinha, a criança acaba gerando uma dependência, né? Um apego exagerado à chupeta e à mamadeira. E isso pode trazer impactos negativos para a criança, porque ela acaba prolongando esse período de bebê, esse período onde fica fazendo manha, né? Fica chorando por qualquer coisa, porque ela ainda está sendo tratada e os pais ainda estão lidando com esse choro e com essa frustração como ela lidaria com o bebê, que é oferecendo chupeta na fase oral. Então é como se você estendesse a fase oral por mais tempo, além do necessário. E isso pode prejudicar a fala da criança, a criança expressar os seus sentimentos, entender os seus sentimentos, as suas emoções, porque toda vez que ela tá lá chorando, ela começa a chupar e sugar e ela se concentra naquele movimento e ela deixa de olhar para si, entender o que ela tá sentindo é um sentimento, uma emoção e que ela tem formas de lidar com isso, assim como todas as outras pessoas. Então você acaba limitando um pouco o repertório para a criança lidar com essas emoções. Além disso, tem a questão física, né? Os dentes começam a se projetar para frente, pode ter deformações, né, no palato, na forma como ela vai expressar as palavras, né? Quando ela usa de forma prolongada os bicos. Então, é mais indicado, né, pelos especialistas que a criança, após os 2 anos, ela comece um processo de largar, de deixar a chupeta e a mamadeira. E assim, importante também que esse momento seja um momento que a criança está passando por uma fase boa, uma fase tranquila, que não seja uma fase de mudanças, né? Por exemplo, mudança de casa, separação dos pais, mudança de escola, mudança de babá, mudança de emprego dos pais. São momentos um pouco turbulentos para a criança passar por uma fase de mudança também em relação à chupeta. Então, procure achar um momento de calmaria. Tudo tá bem, a criança tá super tranquila, tá tudo bem na vida pessoal dos pais, da casa. E aí você fala, opa, esse é o momento ideal. Então você opta por um momento assim, e aí você começa a comunicar à criança, ó, você tá crescendo, né? Sempre essa linguagem, você tá crescendo, agora tá na hora de começar a dar tchau pra chupeta. A chupeta foi sua amiga quando você era bebezinho, mas agora ela já não vai mais ser sua amiga, né? Já tá na hora de largar, porque vai atrapalhar o seu desenvolvimento da fala, ou vai entortar os seus dentinhos, né? Use bastante lúdico, tem livrinhos sobre o assunto, conta historinhas, para a criança já ir se familiarizando com essa ideia de que a chupeta é para bebezinho e agora ela não é mais um bebezinho, ela está crescendo, e isso é muito bom, né? É muito bom que as crianças cresçam e se desenvolvam, você fica muito feliz em estar participando desse crescimento com ela. Você vai preparando a criança por algum tempo, até que ela se sinta mais apta para esse processo. E aí você pode usar alguns artifícios, né? Entre eles, você pode fazer acordos com a criança. Então, por exemplo, marca uma data. Ó, no seu aniversário, a gente vai fazer uma festa e em troca disso você vai dar a sua chupeta para mim. Então, a gente vai fazer a festa e você vai dar a sua chupeta. Ou então, você vai ganhar um presente, só que você precisa me dar a chupeta, sabe? Já vai fazendo esse tipo de acordos com a criança para que tenha uma data e tenha uma definição de um dia que isso vai acontecer. Pode ser o Natal, né? Pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa que vai acontecer e que a criança consiga ter essa ideia de que vai ser uma troca.
né? Isso para chupeta e para mamadeira. É importante também não ceder ao choro. Nos primeiros dias vai acontecer choro, vai acontecer manhas, né? E como vocês decidiram isso e determinaram, é importante que os pais não voltem atrás, porque senão a criança ela vai aprender que o choro é uma forma de você voltar atrás, né? De conseguir o que elas querem, e elas não têm maturidade para decidir isso. Quem decide é vocês. Então, a partir do momento que foi decidido, você seja firme na decisão e comunique a criança e acolha a criança, né? Ofereça o conforto. Eu entendo que você tá triste porque você tá sem a sua chupeta, eu entendo que você tá com saudade da sua chupeta. Vem aqui que eu te dou um abraço, vem aqui que eu te dou carinho, eu durmo com você essa noite para te acalmar, né? Já se prepare para algumas noites de sono mal dormidas, né? Já se prepare psicologicamente que vai acontecer esse choro, vai acontecer esses testes, porque a criança, lógico, vai sentir falta nos primeiros dias. E para ajudar, então, nesses processos, nesse momento de choro, ofereça novas possibilidades para a criança. Então, olha, agora a gente tem um bichinho de pelúcia que vai ser o seu amigo no lugar da chupeta, um cobertorzinho, copos de plástico, copos diferentes, coloridos e divertidos no lugar da mamadeira. Ofereça novas possibilidades para que a criança sinta que essa troca vai ser boa para ela, vai ser positiva para ela. Em relação à retirada da mamadeira, você pode envolver a criança na atividade de preparar o leite no copinho novo, né? Então chama a criança, olha, agora a gente vai fazer no copinho, você pode me ajudar. E aí você deixa a criança colocar o Toddy ou o pó que você for preparar o leite, né? O que você usa para preparar, bater no liquidificador alguma fruta que você bate. Envolva a criança nesse processo para que ela se sinta, né, maior, agora já com mais responsabilidades, crescendo. Isso também vai fazer com que ela tenha menos resistência ao copinho. Aqui em casa, a questão da chupeta, a gente foi bem sucedido, eu diria, né? Porque o que acontecia? As chupetas eram aquelas só de silicone, aquelas da Sult, da Avente. Eles só pegaram essa chupeta, eles não queriam outra. E essa chupeta, ela custa caro. E o que aconteceu? Eles começaram a morder, mordiam demais essa chupeta e eu tinha que jogar fora. E aí, no meu desespero de mãe de trigêmeos, né, tendo que fazer os três se acalmarem, eu comprava novas chupetas. Não, vou comprar, vou dar até, né, até sei lá quando. E eu ficava comprando e repondo essas chupetas conforme eles mordiam. Só que o que aconteceu? Chegou uma hora que ficou insustentável, porque eles mordiam toda semana. E eu comecei a explicar para eles que eu não ia comprar mais. Eu falei, olha, essa chupeta, ela é de bebezinho, ela custa caro, vocês estão mordendo, quando morder a gente vai jogar fora e a mamãe não vai comprar mais, porque tá muito difícil ficar comprando novas. Se você quer continuar chupando a chupeta, então pare de morder, eu falava pra eles. E aí teve até um período que eles paravam de morder, mas depois eles voltavam a morder. Então eu fui preparando eles dessa forma. Conforme as chupetas foram sendo estragadas, eu levava eles junto comigo no lixo. Ó, tô jogando no lixo, tá bom? Porque eles tinham 4, 5 cada um, sabe? Era uma loucura. A chupeta aqui era uma loucura. Eles tinham 5 chupetas cada um. E então eu fui jogando uma a uma no lixo. E aí foi diminuindo. Ó, agora só tem 3, agora só tem 2. Agora só tem uma. Se você morder, você vai ficar sem, tudo bem, né? Fui alinhando isso com eles e aos pouquinhos eles foram entendendo e foi fazendo sentido. E aí quando eu joguei a última no lixo, eu lembro que foi muito tranquilo para eles. Eles ficaram sem e não pediram. Aí à noite, na hora de dormir, lógico, teve uns chorinhos, mas daí eu lembrava, lembra que agora a gente não tem mais chupeta, você jogou todas no lixo, acabaram, não tem mais, a mamãe não comprou. E aí dormiu 2, 3 noites, passaram a dormir a noite toda de novo, sem a necessidade da chupeta. Então, isso aconteceu com o Lucas, depois com o Samuel e por último com a Isabela. E foi tranquilo. Eu não tive problemas, graças a Deus, nessa questão da chupeta. Se é o caso da sua criança morder, você pode fazer isso, você pode jogar no lixo e falar que não vai comprar mais. Agora, em relação às mamadeiras, a gente teve um pouco mais de dificuldade,
Por quê? Eu não soube conduzir desde o início. Eu comecei a falar para eles que a gente ia deixar as mamadeiras e começar a tomar nos copinhos, mas eu não tirei as mamadeiras da vista deles. As mamadeiras continuaram lá e eu comprava copinhos, e eu comprava vários copinhos e eles, não, mas eu quero a mamadeira. E eles choravam e eu cedia, principalmente o Samuel, ele era muito apegado à mamadeira. E ele chorava e queria, então os irmãos já estavam até tomando no copinho, mas eles viam o Samuel na mamadeira, eles falavam que queriam também. Então acabou se estendendo demais esse período porque eu não soube conduzir da maneira adequada. Eu fiquei insistindo que eles tinham que decidir largar a mamadeira, como se fosse uma decisão deles, né? Eu fiquei muito frustrada muitas vezes. Daí o que aconteceu? Eles começaram a morder também o bico. E eu tive que também jogar fora e também ficar sem bicos. E aí eu falava para eles: não, toma aqui, tem um copinho. Não, mas eu quero mamadeira. E a mamadeira estava suja. E ele queria tomar água na mamadeira que estava suja de leite. E eu tinha que levantar no meio da noite para lavar a mamadeira. Então foi bem estressante para mim esse período da transição da mamadeira. Até que um belo dia eles estavam quase completando 3 anos. Eu tive um insight. Falei, gente, se eu quero que eles larguem a mamadeira, eu preciso eliminar as mamadeiras. Porque as mamadeiras ficavam em cima da bancada da pia, todas à vista. E eu tinha várias mamadeiras. Eles tinham, acho que na época, umas 10 mamadeiras que ficavam lá expostas. Então eu tentava oferecer o copinho e eles viam a mamadeira e queriam a mamadeira. Então eu tive esse insight de falar, não, se eu quero eliminar, eu preciso tirar da vista deles. Eles não podem ver mais as mamadeiras. Então eu tive a ideia de esconder essas mamadeiras todas no alto do armário. E eu falei pra eles que elas tinham sumido. Eu falei, estava voltando da escola. Falei, gente, sabe o que aconteceu? As mamadeiras sumiram. Eu não sei onde elas foram parar. Perdeu as mamadeiras. Não sei onde que a tia Wanda guardou. Eu não tô achando. E também, aí eu comecei a contar uma história um pouco lúdica pra eles, assim. As mamadeiras são amiguinhas de vocês desde que vocês são bebezinhos, não é? Vocês, desde bebezinhos, tomam delas. E elas estão cansadas. As mamadeiras, faz muito tempo que estão lá em casa. Elas precisam de férias, elas precisam descansar. Acho que é até por isso que elas sumiram. Fui contando uma história, assim, meio verdade, meio fantasia. E quando chegou em casa, e eu comprei um copinho novo, né? Eu tinha comprado no dia anterior. Eu falei, hoje a gente vai tomar nesse copinho novo, que é um copinho do Homem-Aranha, do Superman, da Minnie. E eles gostaram da ideia. E aí foi assim, o primeiro dia foi sem estresse. Até o Samuel, que era o mais apegado, ele conseguiu, tomou no copinho super, ele quis o de bico, né? Ele não quis o de canudo, ele quis o de bico. Mas assim, ele tomou, coisa que ele não tomava antes. Ele chorava, ele fazia escândalo que ele queria as mamadeiras, porque ele via as mamadeiras. Então, a partir do momento que eu escondi, tirei da vista deles, facilitou muito o processo, né? Então, assim, depois eu fiquei me questionando, eu menti pra eles, mas é uma decisão que eu tomei de forma consciente, não foi uma mentira no sentido de enganar, de contar uma coisa que fosse prejudicar eles, né? Foi uma mentira no sentido de ajudar esse processo, porque eu precisava eliminar a mamadeira, né, do dia a dia deles, porque realmente estava impactando, eles estavam falando errado, eles estavam fazendo muita manha. O Samuel, principalmente, estava agindo como bebezinho, muitas vezes, por conta de prolongar essa fase oral, né? Ele estava muito ciente disso. Então, isso foi uma forma bem acertada, que eu encontrei. E aí, acabou dando certo. Então, essa é uma dica de como a gente pode eliminar, né? Decida o momento que você quer e faça. Não tem segredo, não tem segredo. Não é uma coisa que pode ser negociada com a criança no sentido, você tem que largar porque agora é hora de largar, você tá fazendo mal pra você. Aí a criança chora, você fala, tá bom, hoje pode, mas amanhã você vai largar, tá bom? Não é uma decisão das crianças. O que você pode fazer, sim, fazer um acordo, né? Combinar uma data, deixar a criança decidir se ela quer trocar por um brinquedo ou não. Isso são coisas que você pode fazer, mas que vai ter que largar naquele momento, vai ser uma decisão sua. E você não pode ficar cedendo, porque você cede,
A criança nunca vai, por conta própria, falar, não, realmente a minha mãe tá certa, meus dentes estão entortando e agora eu preciso largar a minha mamadeira. Não é uma decisão da criança. Ela não tem ainda condições de tomar essa decisão cabe aos pais, né? Então é isso, eu vejo que eu errei nesse sentido de ter prolongado demais até. Foi basicamente uns 6 meses, foi nesse vai e vem, que eu decidi que seria o momento de largar, até o momento que realmente eu tive a coragem de fazer o processo mesmo, sem ceder, né? Então você pode fazer isso em menos tempo, né? Decida o momento, use esses recursos que eu disse, use essas técnicas, né, essas dicas para facilitar e faça, né? E faça. Não tenha medo de traumatizar o seu filho, não tenha medo de ouvir ele chorando e achar que você está sendo uma mãe horrível porque você tirou um objeto de apego deles. Não, você está fazendo uma coisa boa, uma coisa positiva para eles e para a vida deles, né? Possibilitar que eles cresçam e que eles sejam crianças e não mais bebezinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, não se esqueçam que vocês podem perguntar sempre para mim, trocar algumas ideias. Se tiver passando por essa fase, tiver com alguma dificuldade específica, me procure, que vai ser um prazer poder te ajudar a passar por esse processo. Beijão e até o próximo vídeo.